Rádio Concha no ar. Rádio Concha no mar. Saúde, abundância, terra, comemorações, segredo, festas, gesto, alimentação, alegria, Estamos aqui em mais um episódio da nossa Rádio Concha, conversas sobre dança e filosofia. No episódio de hoje, a gente vai falar da concha fartura. Esse nome que a gente deu para essa concha, que, em primeiro lugar, nos faz lembrar da concha como um instrumento, um utensílio muito presente nas cozinhas comunitárias. E aí, então, a gente vai dedicar esse episódio aos significados, ricos significados, nutritivos significados dessa concha fartura. Para vocês que estão acompanhando a nossa rádio, o episódio passado a gente conversou sobre a concha moeda e os desdobramentos no tempo que essa conversa trouxe para a gente. Então, quem puder, acessar, quem não ouviu ainda, pode acessar o primeiro episódio, dedicado à concha moeda. O que é, Ana? O que é a fartura? É sempre bom a gente começar a pensar nas perguntas que trouxe a gente até aqui, que fez com que a gente criasse essa sequência de conchas. E aí, essas perguntas, para cada episódio, eu acho que a gente fez uma, e para esse, eu acho que eu queria começar com essa investigação sobre o que é fartura. Acho que a gente, para começar a pensar, a gente vive num momento em que as disputas sobre a terra, sobre o tipo de alimentação, sobre o tipo de nutrição, o tipo de visão dos territórios, o tipo de trabalho, ligado à terra. Tudo isso tem mudado de um jeito muito rápido, E aí, quando eu falo disputas, é disputa mesmo, porque existe um modo de vida que é hegemônico, o nosso modo de vida capitalista hegemônico, que organiza a nossa alimentação, e que pretendeu e pretende organizar a nossa alimentação, fazendo com que a gente consuma pouquíssimos alimentos em variedade em relação a um período anterior, em que a própria produção alimentar dos camponeses conseguiam suprir uma variedade de alimentos que estava na nossa mesa, com mais facilidade, com menos agrotóxicos. E hoje a gente vive uma realidade em que parece que a imposição desse modo de vida capitalista tornou a nossa refeição monotemática. A gente consome pouquíssimos alimentos em relação àquilo que a natureza produz. E aí a gente está pensando no Brasil. Então, o Brasil, com essa vasta extensão territorial, e a vasta diversidade de biomas, dentro dos biomas
diversidade vegetal que existe nos biomas que compõem o território, naturalmente oferece uma quantidade de alimentos expressiva, muito diferente talvez de outros territórios, pensando na produção agrícola do norte, enfim, de áreas talvez menos privilegiadas do ponto de vista da abundância que a diversidade no ambiente nos dá. E aí, então, como a gente está vivendo esse momento, né, de imposição monotemática sobre a nossa alimentação, nada melhor do que falar, então, de quem produz e se alimenta resistindo a essa imposição. E aí a gente chega, então, na ideia de cozinhas comunitárias. As cozinhas comunitárias me remetem às ocupações de todos os tipos, assim, que reivindicam o direito de ter uma terra, o direito de morar, o direito de plantar, o direito de existir. E aí eu estou falando das ocupações camponesas, das ocupações urbanas. E quando acontece uma ocupação, o primeiro movimento que se faz é a construção de uma cozinha comunitária. É a primeira coisa que se ergue. E aí o que se cozinha, né? Nessa cozinha? Se cozinha um alimento que vai nutrir a luta, que vai nutrir o cotidiano dessas pessoas que estão fazendo esse trabalho de reivindicação dos seus direitos. Então, a cozinha comunitária, acho que em primeiro lugar ela nos remete a uma forma de resistência, né? E um exemplo também a ser observado, porque no limite também, no fundo, as cozinhas comunitárias podem ser todas as cozinhas, de todas as casas. Alô, meus companheiros do Movimento Sem Terra! Se a gente tem essa percepção sobre a nossa própria cozinha, ela pode alimentar muita gente também, né? A gente sabe que é isso porque a nossa tradição também de famílias negras nos dão essa experiência de que a cozinha é sempre comunitária. Que seja nas festas, a cozinha das festas é uma cozinha comunitária. A cozinha das festas de fim de ano, a cozinha das comemorações, a cozinha da abundância e também a cozinha da escassez. Porque eu vivi um pouco isso na minha infância, de uma família que era grande e se reunia com muita frequência para comer. E para comer junto, porque comer junto, além de ser mais prazeroso, também é mais barato. Então, acho que também queria trazer essa dimensão, de que a cozinha comunitária, ela também se faz, pode se fazer, né, em cada casa, em cada lar, cada morada. E o que é fartura, então, para você? Me conta. Fartura. Fartura, para mim, é uma palavra agradável de dizer. Fartura, abundância, elas trazem já com elas umas imagens tão boas, né? Que só de convocá-las, evocá-las, dizer fartura. Muitas pessoas e filosofias religiosas acreditam que a palavra tem poder, então eu acho que é importante falar mais vezes a palavra fartura para ela, de fato, aparecer mais vezes nas nossas vidas. Fartura me dá alegria, assim, é uma palavra que eu gostaria que tivesse presente de uma forma efetiva
na vida de todas as pessoas. Quando eu penso em fartura, eu penso o quanto que o planeta Terra é um planeta de fartura, que seja na própria terra, mas que seja também nas águas salgadas, que seja nas águas doces. Tudo por aí afora é alimento. Quando não é remédio, é alimento. Quando não é alimento, é remédio. Às vezes, as duas coisas ao mesmo tempo. E algumas coisas vão ser veneno para uns, remédio para outros, enfim. Mas existe uma abundância nesse nosso lugar de viver, assim, que de fato, às vezes a gente é convidado, né, convidadas a esquecer por conta desse jeito de viver que o tempo moderno e em seguida o tempo contemporâneo foi impondo. E é muito estranho, então o fato de falar a palavra fartura e pensar que a gente mora numa terra farta, né, abundante, é também um exercício para mim de memória e de saber que é importante lembrar de buscar a fartura na vida, assim, a satisfação na vida. Uma coisa que eu queria... Uma coisa não, um gesto, né? Porque uma vez eu ouvi, muitas pessoas perguntam, e às vezes até quando eu encontro crianças, assim, em situações de aula de dança ou encontros em torno da dança, muitas vezes algumas crianças me perguntam: qual foi a primeira dança da Terra? Ou qual foi o primeiro gesto da Terra? E uma vez eu ouvi alguém dizendo que o primeiro gesto provável dos seres humanos, e um gesto bem característico dos seres humanos, é o gesto de juntar os dois dedos mindinhos, eles se encontram, e aí vão seguindo pela beiradinha da mão. Em seguida, a gente vê os outros dedos se seguirem, assim, e o gesto é o gesto da concha, né? Esse gesto é o gesto que nos permite colher, acolher também, por exemplo, água. É um gesto muito interessante. Isso que é bonito na dança, né? A gente tem várias maneiras de chegar num gesto. Então, a pesquisa coreográfica, ela pode ser farta, abundante e infinita também, né? Porque no nosso corpo a gente tem muitos recursos. Então, o gesto da concha, esse gesto antiquíssimo, remoto, para lembrar da concha moeda, foi o nosso episódio da concha dos tempos remotos. Esse gesto da concha fartura também é um gesto remoto, que é o fato de reunir as mãos, e essa conexão entre uma mão e outra faz com que a gente possa acessar o alimento, possa saciar a sede, e é um gesto que nos acompanha. Até hoje eu acredito muito nele, assim. Então, queria dizer que o fato desse gesto ter sido um dos primeiros gestos, quando a gente faz esse gesto, a gente vê o quanto que ele é encarnado, né? O quanto que ele é presente, assim, o quanto que ele é bonito, assim, o quanto que ele nos lembra de muitas sabedorias aí. Por mais que algumas pessoas que estão na cidade, né, Mafê, você disse sobre o campo, mas tem toda essa coisa das pessoas que estão em cidades, metrópoles, urbanas, etc., e que às vezes vão se distanciando de alguns gestos. Mas é impressionante também lembrar que às vezes é através de um gesto que um utensílio, uma ferramenta vai ser desenhada. Então, eu acredito que, graças a esse gesto coreográfico de formar uma concha com as mãos,
foi possível criar a própria concha, né? O utensílio concha, que está presente nas cozinhas brasileiras, que é esse utensílio que coloca o feijão no prato. Então eu queria trazer a gente para isso. E teve algo que me marcou muito do que você disse, que é o fato de que nas cozinhas comunitárias existe essa atenção sobre o fato de que o que vai ser cozinhado há de virar alimento para a luta. O alimento para o que for decidido fazer. Em torno dessa feitura da comida, existem muitos gestos. As cozinhas são muito bonitas. E, de uma certa forma, me alegra muito estar aqui com você nessa invenção, né, de imagens e de gestos para a nossa conversa rádio ultramarina. Pensar que somos duas mulheres negras, você e eu. Talvez somos muito mais mulheres negras que estejam aqui participando dessa comunidade de ouvintes da Rádio Concha. E pensar que encontrar a beleza na cozinha, e a cozinha sendo esse lugar que nos foi imposto como uma punição, lugar de mulheres negras é na cozinha, ou até abrindo para todas as mulheres do mundo, ou quase todas, o lugar das mulheres vai ser no fogão. Então, essa ideia de punição, né, ligada a esse lugar que, no fim das contas, num processo de luta é central, porque sem se alimentar a gente não consegue lutar, a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue se encontrar. Com fome, a gente não tem a possibilidade de viver mesmo. E é importante lembrar dessa evidência. E é muito interessante poder desfazer essa lógica da cozinha como um lugar punitivo, mas a cozinha como um lugar de reflexão, de beleza e de dança e muito além. Como que isso te chega, Mafê? Muito bom ouvir você falar. Primeiro, eu queria refletir sobre duas coisas que você trouxe, assim, duas imagens muito poderosas. Primeiro, esse gesto primordial que transforma as nossas mãos numa concha. E essa concha carrega alimentos, como você bem disse, e também carrega as sementes que vão ser cultivadas e que vão se transformar em alimentos para nutrir tantas pessoas. E aí o valor dessa semente, quando ela tem uma história, as sementes têm as suas histórias. E eu acho uma imagem muito interessante de trazer aqui, que é uma imagem também de resistência, da história das sementes crioulas, que são as sementes cuidadas e cultivadas pelos quilombolas do Brasil inteiro. Então, os quilombolas têm essa tecnologia que permite e proporciona, faz com que essas sementes tenham uma história longuíssima e faz com que ela promova, desde muito tempo, a nutrição de muita gente. E as sementes crioulas, elas podem ser tanto essa imagem de quem se mantém vinculado à terra como resistência, né? E como existência também. Ao cultivar essa semente, existe também um gesto de presença no seu tempo. E também essa semente crioula, ela guarda um segredo. Ela guarda um segredo.
E é um segredo que as pessoas estão tentando decifrá-lo, ou elas podem decifrá-lo de muitas maneiras. Inclusive, é um segredo também que pode ser apropriado, né, pelo agronegócio, por essa indústria. O agronegócio nada mais é do que uma indústria que come a terra. Come, tira os seus nutrientes, explora a terra, explora as pessoas da terra. E ela também é uma indústria que tenta decifrar esse segredo. Então você imagina essa imagem, né? De uma semente que é quase como dentro dos territórios em disputa, né? De uma vida autônoma quilombola e de uma máquina industrial que come a terra. Existe uma semente, né? Imagina o tamanho de uma semente. Ela é pequena, muito pequena, mas ela é tão vigorosa e ela é tão resistente que é preciso uma máquina industrial inteira, um monstro, criado em laboratório para tentar decifrar o que carrega essa semente. Claro que a decifração biológica já está disponível, tanto que a gente tem aí os sementes transgênicas. Essa máquina industrial conseguiu decifrar e depois ressequenciar essa semente para operar num outro regime de produção, que é muito pouco nutritivo, mas tem algo que esse monstro industrial não consegue decifrar dessa semente. Essa decifração só acontece na combinação da semente e da mão. E aí eu estou falando da mão desses quilombolas que cultivam as sementes crioulas, às vezes há mais de 100 anos a mesma semente está sendo cultivada, às vezes há 200 anos, às vezes há 500 anos. Quantas sementes aqueles que vinham da África e desembarcavam no Brasil não trouxeram para cá? Preservaram desde então esse segredo. Então eu queria trazer essa imagem da semente crioula, que eu acho que combina com o gesto que você trouxe. Então, também, né, se a gente pensar em nutrição, em alimento, acho que as combinações também, elas falam bastante coisa. Alimentos combinados, para que a gente se sinta melhor, para que a gente ganhe vigor, tônus no corpo, na mente, para que a gente pense melhor. Bom, e aí a segunda imagem que você traz, que é da nossa presença nas cozinhas. A cozinha como sendo um destino para nós. E o que a gente faz desse destino? A gente se apazigua junto dele ou a gente cria uma rebeldia em relação a ele? Qual que é a sua posição, Mafê? Qual é o seu gesto em relação à cozinha? Você se apazigua em relação a esse espaço? Eu acredito que eu conheça a resposta. Quem está ouvindo a gente falar com tanto entusiasmo desse lugar também deve talvez imaginar a sua resposta? Ou será que você se coloca em uma posição de rebeldia em relação ao espaço da cozinha? Muito boa essa pergunta, né, Ana? Porque sempre que eu vou para um lugar novo, que eu vou passar mais do que 2 dias, seja uma viagem, seja uma casa nova, um lugar novo para morar, a primeira coisa que eu faço é cozinhar, esquentar o fogão, né? E aí o aquecimento do fogão é como se fosse um gesto de aquecimento do espaço onde eu tô. E também um gesto de reconhecimento, como se eu me sentisse em casa,
E aí cozinhar na cozinha que não é a sua também é uma aventura. É um exercício de criar cheiros no lugar, de criar sensações, de criar uns sabores. Então, acho que a cozinha, para mim, tem esse lugar central de reconhecimento. E aí, como eu faço isso com muita alegria, primeiro porque eu gosto muito de comer, mas também porque eu carrego uma história e gosto que essa história me acompanhe e gosto de avolumar essa história, de fazer ela crescer, que é uma cozinha sempre farta, uma cozinha sempre farta para oferecer. Então, isso marca muito, assim, a minha identidade mesmo, como quem se reconhece nesse lugar de solidariedade, de fartura, de abundância, de diversidade de cheiros e sabores. Conhecimento compartilhado, né? Como a gente havia evocado no episódio anterior também. Porque comida é conhecimento, né, Mafê? Assim, a gente aqui nessa conversa, e imagino eu, nós todos e todas aqui nessa reflexão filosófica, né? Tem várias cozinhas que habitam, né, nosso imaginário, que vão se agregando, né? A cozinha da casa da avó, a cozinha da casa do tio, a cozinha do vizinho, a cozinha da amiga, a minha primeira cozinha, a minha primeira panela, minha última concha. Vai chegando uma série de imagens e junto delas vão chegando também uma série de receitas, porque assim como a história que você nos conta sobre as sementes crioulas, que são um segredo, que são transmitidas de geração para geração como uma riqueza, um tesouro farto, as receitas, de um ponto de vista bem amplo, também carregam essa dimensão de um conhecimento a ser partilhado. Eu fico pensando nas receitas da minha família, as receitas que eu aprendi com pessoas de outras culturas, as cozinhas dos diversos territórios que estão presentes no Brasil, cozinha do interior de Minas Gerais, do litoral da Bahia, a cozinha dessa grande cidade que é São Paulo, a cozinha do Pará, os alimentos que a gente encontra no seu estado mais nutritivo e que às vezes vai estar só em um lugar, até que você tem que de fato ir naquele lugar para comer. E se você quiser recriar uma receita num outro lugar, você tem a obrigação de improvisar, às vezes com outros ingredientes e tudo. Enfim, eu queria que a gente lembrasse disso, da importância das receitas e a importância da criatividade quando a gente se coloca nesse lugar de provocação, de fartura, que é a cozinha. Pois é muito bom pensar também sobre as receitas e trazendo elas também para essa dimensão quase que do segredo também. Tem essa expressão muito boa das melhores cozinheiras, de que o segredo ninguém passa, mas ao mesmo tempo também é um convite para experimentar, para tentar fazer, para tentar chegar igual. E as receitas, a cozinha, o alimento, é um lugar, são palavras que nos remete também a uma outra coisa, né? Uma outra imagem que eu acho bem importante, assim, que é como que a gente considera, como que a gente sobrevive em diversas situações em que pode faltar tudo, menos a cozinha, menos o alimento. Então, como que a cozinha também, qualquer cenário de escassez, ela é o elemento que tem que estar lá para sustentar. Primeiro
Você trouxe uma imagem muito também da cozinha como punição, porque a punição da imobilidade, é a punição de ser determinado por algo que você não quer ser determinada. É a punição da opressão, é a punição do racismo, né? É a punição da servidão, e não é voluntária, uma servidão compulsória, essa que transforma a cozinha quase que numa prisão. E aí isso me faz pensar também, né, nessa situação bem difícil que a gente está vivendo, né, Ana, no momento de pandemia, muitas crises sendo deflagradas, às vezes diretamente ligadas a essa condição pandêmica, às vezes indiretamente, às vezes a pandemia é só uma justificativa para acirramentos e crises que vêm de muito tempo, né, e são de outra ordem. E aí, quando a gente pensa que no Brasil as crises que têm acometido todo mundo, né, mas em especial a população mais pobre, o alimento é a primeira coisa que precisa ser organizado, porque senão falta. Então, o alimento também é isso que organiza muitas casas, muitas famílias, e famílias tô falando famílias, mas são configurações domésticas variadas. E aí, se o alimento não pode faltar, né? Porque se o alimento falta, é como se faltasse o teto. Então, eu queria trazer também essa imagem da escassez do alimento também como uma punição. Com certeza. É uma tortura que foi inventada, né? Se a gente parte do início, lembrando que a gente, na Terra, nada deveria faltar a ninguém, ter que dançar no sentido ruim mesmo da expressão, ter que dançar com a fome, não pode ser outra coisa que uma tortura. E uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava sobre isso é o fato de que o alimento tem muitos poderes. E vindo novamente para esse contexto pandêmico que vem acometendo o mundo inteiro, e, por exemplo, pensar que quando a gente precisou se colocar em situações de isolamento radical, em que muitos comércios, muitos espaços de convívio, espaços sociais, espaços públicos foram fechados, interditados, os únicos lugares, os únicos espaços no mundo que puderam seguir abertos eram os espaços que a gente podia ir procurar os alimentos. E aí, nessa hora que você vê quão essencial se alimentar né? Lógico que é óbvio, mas assim, quando você se dá conta novamente, através de uma situação tão trágica, tão catastrófica como é a pandemia, né? Aqui no nosso século XXI, e a gente relembra que o alimento é indispensável, assim como alguns outros elementos da vida, assim, me vem uma pergunta que eu faço para nós todos e todas que estamos aqui nesse trabalho de imaginação e de reflexão. Aí a minha pergunta é uma pergunta coreográfica, no sentido de lembrar que a gente tem poder de decisão sobre os nossos movimentos, sobre os nossos gestos. Do que é que a gente se alimenta? Quais tipos de alimentos que a gente investe as nossas moedas? Lembrando da nossa concha moeda do episódio anterior.
Porque a partir do momento que a gente investe o nosso dinheiro, né, os nossos recursos em alimentos que vêm de uma história de justiça, né, em relação à própria terra, em relação ao que eles vão propor para o nosso corpo em matéria de energia vital, e também quando a gente, como você bem diz, a gente lembra o quanto que é mágico, no sentido da saúde, se relacionar com as nossas mãos, com o alimento, de fato preparar o alimento, é um gesto coreográfico muito poderoso, porque significa que você está investindo na sua saúde. E muitas vezes o alimento vai ser um alimento muito comum. Queria que a gente lembrasse de alguns alimentos aqui que fazem parte de uma dieta saudável, nutritiva, como, por exemplo, o feijão, o arroz, o milho, as hortaliças, as frutas, os diferentes legumes. Todos esses alimentos são alimentos que, se você tiver acesso a um pedacinho de terra, a terra provê. E quando ela provê e você se coloca em diálogo com a terra, você tem a possibilidade, inclusive, de evitar alguns tipos de doença. Quando a gente pensa nessa coisa da escassez nutritiva, a gente pode pensar até que pessoas que acessam mais dinheiro na vida delas, às vezes elas vão, com o dinheiro que elas têm, comprar alimentos que vêm de uma história de processamento industrial tão esquisito que a pessoa, na verdade, ela tá comprando veneno, né? Ela não tá comprando e consumindo alimentos, porque alimento é aquilo que nutre, que propõe saúde para a pessoa. Isso é algo que eu acho que não podia faltar aqui nessa nossa conversa sobre a concha da fartura, porque eu acho que nesse momento em que a fome, pela falta do dinheiro e não necessariamente pela falta da comida, mas a falta da circulação do dinheiro por conta de muitas camadas de informação ligadas à pandemia, né, ao trabalho, ao desemprego, a uma aceleração da miséria. A gente, quando tem poucos recursos, como é que a gente investe nossos poucos recursos e transforma o que é pouco em fartura? Isso está muito presente na história, principalmente da população negra, da população sertaneja do Brasil, que teve que desenvolver receitas miraculosas a partir do pouco. Uma dessas receitas, por exemplo, é a feijoada. Como que do que sobrava, essas pessoas que naquela época da escravatura puderam transformar os restos no prato que simboliza mundialmente a culinária do nosso país, um dos pratos emblemáticos, assim. Então, é uma provocação coreográfica para todo mundo, que é essa: aonde você investe, como você investe, para que você promova fartura em situações de escassez também. Eu só queria trazer uma imagem coreográfica, né? Então ela tem movimento, pelo menos para a nossa imaginação, que é sobre como essas comunidades negras de vários estratos, assim, seja urbano, rural, transformam a escassez em abundância, mas é uma abundância, assim, que também explora outros domínios, que não é só a cozinha, e que se engrandece em domínios como, por exemplo, a arte.
Então, estou pensando aqui na Jovelina Pérola Negra, quando ela compõe a Feirinha da Pavuna, que é essa música em que existe uma coreografia, né, dos alimentos, todos disponíveis numa feira, numa situação de feira. Que também é interessante a gente lembrar que a feira é esse lugar fundamental, né, vital para a cidade, vital para a nossa saúde urbana. As feiras representam ainda um lugar de muita vida, né, de vida pulsante mesmo. E aí, né, essa abundância toda, cores, sabores, é transformado em criação. Tudo isso se transforma numa criação de uma música super irreverente. Para quem não conhece, assim, é um dos sambas mais animados. Para não falar outra coisa, né? Aquilo que anima a cozinha mesmo, né? Do samba carioca, né? E do samba brasileiro. Então, queria lembrar dessa coreografia que a Jovelina Pérola Negra mostrou pra gente. Muito boa. Tem uma outra que, desde que a gente soube que a gente ia ter essa sessão de imaginação, de coreografia, a gente fica tentando lembrar de imagens, de gestos, né, de referências. Ontem a gente falou da Rainha Quelé, Senhora Clementina de Jesus. Agora a Mafê traz para nós a Feirinha da Pavuna, na voz de Jovelina Pérola Negra. Esse estado, né, de alegria que a gente encontra na feira, mas que a gente encontra também na cozinha. E para a gente ir se encaminhando para o fim dessa emissão, desse episódio, que deu água na boca, deu vontade de pensar melhor em como a gente se alimenta, tem uma outra música que também é um samba, e não por acaso, e é um samba bem conhecido principalmente na voz de Martinho da Vila, mas também é um samba que foi cantado por João da Baiana, que é um samba que se chama Batuque na Cozinha. Essa música é muito interessante, então a gente recomenda, além de tudo que a gente pôde ouvir aqui, como provocações coreográficas, reflexões, memórias, histórias, também que a gente possa ter como recurso essa grande herança do cancionário, né, brasileiro, que nos conta histórias remotas, antigas, mas nem tanto. Se atualiza cada vez que a gente começa a, de fato, batucar na cozinha. E uma última história para a gente chegar bem perto do fim dessa nossa sessão sobre a fartura, é lembrar que a cozinha é um termo também muito importante dessa manifestação da cultura popular brasileira, que é o samba. A cozinha é o nome da formação musical dos músicos e das musicistas que tocam percussão. Ou seja, quando você vai numa roda de samba ou num samba de roda, quem toca pandeiro, quem toca ganzá, quem toca reco-reco, quem toca tantã, quem toca o surdo, né? Quem toca tamborim, quem toca prato. Tem, às vezes, algumas pessoas que tocam até colher, caixinha de fósforo e aí por diante. Tudo isso, todos esses instrumentos compõem a cozinha do samba. E a cozinha do samba é também um lugar fundamental de nutrição para nós. É um lugar que de lá sai o ritmo, sai a base para poder compor, improvisar letras e dialogar de uma outra maneira. Então, nesse episódio de Rádio Concha da Fartura, a gente falou sobre sementes crioulas,
A gente falou sobre esse gesto primordial quando a gente reúne as duas mãos através da borda dos dedos mindinhos e a gente vai configurando uma concha com as nossas palmas das mãos, esse gesto que talvez seja o primeiro gesto da humanidade, quem sabe? Qual seria o primeiro gesto da humanidade? Nós falamos sobre a potência de decidir como a gente se alimenta. A gente falou sobre isso como sendo um lugar de luta pela terra, de luta pela saúde da terra, mas também de luta para a saúde dos nossos corpos, que a gente espera bem alimentados, porque é uma situação realmente básica na vida de qualquer ser vivo da terra, se alimentar. A gente falou que a terra é farta, mas que o mar também é farto, o rio também é farto, então a fartura está por aí. E a fartura também é uma palavra de beleza, que quando a gente convoca essa palavra, a gente tá aí fazendo poder acontecer, porque muitas pessoas dizem que a palavra tem poder. Então, a gente se encontra na próxima sessão de Dança e Filosofia com Maria Fernanda Novo e Ana Pi, da Rádio Concha. Até já!